E aí, você foi no médico e recebeu o diagnóstico. Você é pré-diabético. E agora? Não sabe o que vai acontecer com você, né? Então fica nesse vídeo, você vai descobrir tudo sobre o que é pré-diabetes. Vem comigo! Essa menina solta, vai ter que superar, vai ter que superar. Essa menina solta, essa menina solta, essa menina solta. Taranana, taranatá. Aí eu vou fazer tipo aquela vozinha que eu vou diminuir a frequência, que fica uma formiguinha. Ai, Ju, e agora o que eu faço? Eu sou pré-diabética. Calma! O pré-diabetes não é um diagnóstico, é apenas um quadro de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Então, não precisa ficar desesperado não. Vou te explicar o que vai acontecer com você de agora em diante. Então tá, quais são os fatores que indicam que uma pessoa está pré-diabética? Basicamente, existe uma alteração na glicose. A gente percebe isso quando a gente vai fazer um exame de rotina e vai lá e vê que os seus níveis de glicose no sangue estão alterados, aqueles níveis que você tem quando tem em jejum. Por exemplo, se você vai fazer a medição sem ter comido nada ainda, sua glicose está um pouco acima de 100, 125. Isso pode indicar que você tem a tendência à progressão do diabetes tipo 2. E é assim que a sua médica vai te relatar esse problema. Vai dizer: Olha, você está com esse probleminha, mas a gente consegue resolver. Não é um quadro definitivo. O risco aumenta basicamente para quem tem alguns fatores que ajudam na progressão desse tipo de doença, que basicamente é a obesidade, a falta de exercício físico e também, claro, aquela carga genética que a gente carrega. Quando a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó tiveram diabetes. O diabetes, infelizmente, é uma doença que também vai passando meio que de geração em geração. Não sempre, né? Porque o tipo 1 não é bem assim. Mas no tipo 2 geralmente tem esse fator da carga genética. Mas, Ju, e agora? Eu tô condenada? Eu vou morrer de diabetes? Eu não posso comer mais um docinho? Calma, gente, também não é assim. Você não está condenado. Você não vai morrer e nem vai ficar diabético para sempre. A gente se expõe a riscos todos os dias. Vamos pensar aqui. Quando a gente atravessa a rua, a gente se expõe a um risco, certo? De ser atropelado. Mas quando a gente atravessa na faixa e olha para os dois lados, esse risco diminui significativamente. Do mesmo jeito é o diabetes, melhor, o pré-diabetes. Com ele, você vai ter como se fosse um sistema de alerta no corpo. Opa, eu preciso me cuidar. É claro que muita gente que tem pré-diabetes pode sim desenvolver o diabetes tipo 2. Isso porque a carga genética, como eu já falei para vocês, e alguns fatores do próprio corpo podem influenciar isso. Mas se você tiver algumas mudanças de hábitos, pode ser bem possível que você consiga reverter esse quadro. Por isso, você precisa consultar o seu endocrinologista. Gente, eu sempre falo aqui pra vocês, eu dou conselhos, eu dou dicas, mas eu não sou endocrinologista nem nutricionista. Então, as dúvidas que vocês têm, vocês precisam ir até o médico para ter de verdade um relatório e uma análise de risco para cada caso. Então, basicamente, você vai ao seu médico endocrinologista e vai contar sobre a sua situação. Ele vai ver seus exames e vai ver qual é a melhor estratégia para você atravessar a rua. Lembra daquele exemplo que eu dei de atravessar a rua ainda agora? É basicamente isso. Ele vai te dar uma série de fatores que você vai precisar adequar ao seu dia a dia, para de agora em diante você ter mais um controle desse risco que você está beirando aí, para a gente conseguir reverter e causar menos danos possíveis. Mas o que a médica vai falar pra mim? Eu não sei, eu tô com medo. Você não vai mudar tudo da minha vida? Muda tudo, tudo não vai. Mas existem 3 coisas que provavelmente vão ajudar muito no seu combate ao pré-diabetes, que vai ser a sua perda de peso, atividade física regular e o uso de tratamentos farmacológicos. Ou seja, você vai emagrecer um pouquinho fazendo exercício físico. Isso já vai como se fosse um combo, né? Começa a se exercitar, faz uma dietinha mais saudável e aí você já vai começar a eliminar um pouco do peso, porque muita coisa agregada ao peso, que é o que transforma o pré-diabetes no diabetes tipo 2. Junto com isso, você vai usar um remedinho. Geralmente, como eu conheço, né, é o metformina. Você só vai conseguir comprar esse remedinho, gente, com a receita. Então não adianta vocês virem aqui e ouvir no vídeo da Ju que agora eu posso tomar um remédio e eu vou ficar curada. Não é isso. Você vai ter que ir no seu médico ainda, viu? É um conselho, uma ordem, então você não pode deixar de seguir. Então, gente, é basicamente isso, mudança de hábitos. A gente vai ter que controlar um pouco a alimentação, fazer exercício físico e usar um remedinho diariamente para conseguir controlar esse nível de glicose no sangue. Com esses 3 fatores, é bem possível que o seu nível de risco caia em até 60%. Ou seja, isso é muita coisa, gente. 60% é uma diminuição de risco considerável. Então, gente, não percam a cabeça. Eu sei que eu vi esse diagnóstico, não é legal. Assim como vi diagnóstico nenhum é ruim, é legal, né, gente? A gente
fica meio, ai meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Mas não fiquem desesperados nem tristes. Procurem sempre o médico de vocês. No caso de pessoas com pré-diabetes, assim como eu tenho diabetes tipo 1, vocês precisam encontrar o melhor endocrinologista para vocês. Eles vão analisar o risco, eles vão falar sobre quais as melhores formas de a gente se cuidar e te dar uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais feliz. E é isso, gente, o vídeo de hoje é esse, é bem informativo, por isso espero que vocês gostem e, por favor, compartilhem, inscrevam-se no canal. E se vocês gostarem, deixem o joinha. E, gente, se vocês também quiserem mostrar esse vídeo para outras pessoas, por favor, compartilhem no seu WhatsApp de vocês, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. E a gente tá, caminhando devagarinho para conseguir trazer um conteúdo muito legal para vocês. É isso. Muito obrigada.